Bom dia pessoal, aqui é missionário Flávio. Gostaria de compartilhar com vocês um estudo que eu aprendi no curso de teologia. Foi na aula de escatologia bíblica com o professor Sânio, um grande sábio. Foi um dos grandes professores que eu tive nos 3 anos e meio de curso de teologia. O estudo que eu queria compartilhar, ele vai falar sobre mundos inferiores, que tem a ver com a ressurreição dos mortos, o arrebatamento e também o juízo final, né? É um tema que pouco se ouve hoje nas igrejas. As igrejas não têm falado muito sobre, né, esse tema, sobre arrebatamento, sobre a ressurreição, né, dos mortos e sobre o juízo final. Então eu queria compartilhar esse estudo, que é o Mundos Inferiores, e esse estudo eu trago aqui 4 dimensões, né, sobre o mundos inferiores. A primeira dimensão chama-se Keber, que em hebraico significa sepultura. Essa primeira dimensão, todos os seres humanos vão para lá, todos os seres humanos, pretos, brancos, ricos, pobres, todo ser humano, quando morre, vai para essa primeira dimensão, que chama-se Keber, que significa sepultura. Nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 30 e 31. Abraão, ele compra uma sepultura e ali foi enterrado Abraão, foi enterrado Sara, foi enterrado Isaac, seu filho, foi enterrado a Rebeca, a esposa de Isaac, e outros familiares de Abraão. Então, todo ser humano, quando morre, vão para essa primeira dimensão, que é a sepultura. Nos dias de hoje conhecemos como cemitério. A segunda dimensão é conhecida como Sheol, no hebraico, e também como Hades, no grego. Isaías, ele cita, né, sobre o Sheol na linguagem hebraica. E no Novo Testamento, nós conhecemos como Hades, que tem até a passagem que Jesus contou sobre Rico e Lázaro. E no latim é conhecido como inferno. Sheol significa inferno no hebraico. E o Hades, no grego, significa inferno. Inferno é uma linguagem do latim, que significa para baixo. Então, a segunda dimensão, todos aqueles que não morrem em Cristo vão para esse lugar aqui. Os que morrem em Cristo, eles sobem e vão para um lugar celestial. Mas aqueles que não morrem em Cristo, eles vão para esse lugar aqui, que nos dias de hoje nós conhecemos como inferno, que eu prefiro chamar de inferno improvisado, porque não é o inferno no seu estado final. A terceira dimensão é conhecido como Tártaros. Tártaros são prisões eternas, onde ficam anjos que abandonaram o seu principado. Segundo os estudiosos, esses anjos que abandonaram o seu principado, segundo os estudiosos, acredita-se que esses anjos, eles participaram da rebelião de Satanás. Eles participaram da rebelião de Satanás. E esses anjos, eles são muito poderosos, porém abaixo de Deus. Mas eles são poderosos, capazes de causar uma grande destruição na face da terra. Então, Deus prendeu esses anjos nesse lugar chamado Tártaros, que são prisão eterna. Nós podemos ver lá
no livro de Judas, no versículo 6. E eles estão presos lá, nessa prisão eterna, até o grande dia, que é o juízo final. Então esses anjos eles estão presos nessas prisões, chamado Tártaros. Mas não significa que eles estão acorrentados, que eles estão presos com corrente. Eles estão presos nessa terceira dimensão, que não tem portal, não tem porta, não tem como eles saírem dessa dimensão. Então eles estão aprisionados lá até o dia do juízo final. A quarta dimensão aqui nesse estudo é Lago de Fogo, que está mencionado lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10 e o versículo 15. O Lago de Fogo vai ser lançado no dia do juízo final, Satanás, o falso profeta e a besta. Está lá no versículo 10. E no versículo 15 diz que todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida serão lançados também no lago de fogo. Então, é importante que as igrejas falam mais sobre esse assunto, sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento. É importante falar, né, sobre o inferno, sobre o lago de fogo. E Jesus é o Filho unigênito de Deus, que esvaziou da sua glória, desceu na terra em forma de homem, morreu na cruz como sacrifício vivo para pagar os nossos pecados. Então, toda a humanidade, ela carrega a natureza pecaminosa por causa do primeiro homem, Adão. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqueles que não querem ir para o inferno, é preciso crer que Jesus é Senhor e Salvador da humanidade. A salvação está em Cristo Jesus. Só existe um caminho para a salvação. É crer em Cristo Jesus e obedecer os seus ensinamentos. Porque é importante que nós venhamos crer em Jesus e seguir os seus ensinamentos, obedecer a sua palavra, para que o nosso nome ele venha estar escrito no livro da vida. Porque, infelizmente, aqueles que não foram encontrados o seu nome no livro da vida, no juízo final, será lançado no lago de fogo com Satanás e seus anjos, com a besta e o anticristo. Eu espero que esse estudo ele possa trazer uma reflexão na vida de todos vocês e que nós venhamos verdadeiramente obedecer e seguir os ensinamentos do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.